Oi, você. Isso mesmo, você aí do outro lado da tela. Nós somos acadêmicas do curso de Direito da UniRN e hoje vamos te explicar o que é o constitucionalismo. Então vem cá aprender agora com a gente. Antes de tudo, saiba que o fato de você hoje poder executar seus direitos, ter sua liberdade de ir e vir, poder exercer sua religião livremente, simplesmente ter direito a alimentar-se, a exercer sua liberdade de expressão ou a ser tratado dignamente, tudo isso se deve também ao constitucionalismo. O conceito de constitucionalismo pode ser entendido de dois modos. Em sentido amplo, que se refere à existência de uma Constituição nos Estados, e em sentido restrito, que está associado ao princípio da separação dos poderes e à garantia de direitos, protegendo os direitos fundamentais e limitando o poder do Estado para isso. E é sobre esse sentido restrito de constitucionalismo que vamos nos aprofundar e aprender mais. Vamos lá! Estudiosos ao longo do tempo atribuíram definições ao constitucionalismo, estabelecendo essa desconcentração do exercício do poder estatal para assegurar os ideais de liberdade. Nicola Matteucci define o constitucionalismo como uma técnica da liberdade. Carl Levenstein diz que a história do constitucionalismo é a busca pelo homem político das limitações do poder absoluto. E Charles Howard McIlwain aponta a limitação do governo pelo direito como a mais antiga e autêntica característica do constitucionalismo. Essas ideias se opõem completamente ao absolutismo, onde as regras eram simplesmente impostas ao povo pelo monarca e não podiam ser revogadas ou questionadas, tendo o rei controle absoluto em seu governo, sem espaço para questionamento da população. Esse processo de constitucionalismo tem início com as revoluções liberais do final do século XVIII e a promulgação das constituições pós-bélicas a partir da segunda metade do século XX, dando origem a dois modelos de constituição, as liberais e as sociais. As constituições liberais surgiram no final do século XVIII e início do século XIX, com suas raízes nas revoluções americana e francesa. Nesse período, ocorria a ascensão do iluminismo, que influenciou a população com os ideais de liberdade, e do capitalismo, que, impulsionada pela Revolução Industrial, causou inúmeras mudanças no contexto social, o que gerou um combate ao absolutismo daquele tempo. Acontece que a população estava insatisfeita com os abusos de seus governantes e buscavam mudanças nas estruturas de poder. No contexto daquela época, a liberdade de expressão, religião e propriedade eram frequentemente limitadas. Havia restrições aos direitos individuais, e a maioria da população enfrentava pobreza, sustentando a elite que desfrutava de privilégios, gerando um grande quadro de desigualdades sociais. Todos esses fatores levaram ao surgimento do constitucionalismo liberal, que nos deixou de legado a limitação do poder estatal, separação de poderes, supremacia da Constituição, garantias dos direitos individuais e um governo representativo. Após as revoluções liberais, passou-se a ter proteção dos direitos básicos dos cidadãos e a restrição do poder do governo para evitar seus abusos e proporcionar a liberdade ao povo. A população também passou a ter voz nas decisões políticas por meio de representação, o que também impulsionou mais tarde a abolição da escravidão. Assim, é através do constitucionalismo liberal que hoje temos os direitos civis e políticos apontados como a primeira geração dos direitos fundamentais, ligada ao valor liberdade, como aqueles que você viu no início do vídeo. Direitos essenciais para a proteção das liberdades individuais e para a manutenção de uma sociedade democrática. Já as constituições sociais têm sua origem no século XIX, pouco antes do fim da Primeira Guerra Mundial. E, além disso, surge também em meio às transformações sociais e econômicas trazidas pelo contexto da Revolução Industrial.
Seu principal objetivo era garantir direitos sociais e econômicos aos cidadãos, além de promover a igualdade e a justiça social. Pois naquele tempo, a liberdade que os patrões tinham para estipular as condições de trabalho dos empregados resultou no empobrecimento brutal das classes operárias, o que provocou outra grave desigualdade social na história do mundo. A indignação dos trabalhadores assalariados, dos camponeses e das classes menos favorecidas os fizeram exigir dos poderes públicos não só o reconhecimento das liberdades individuais, mas também a garantia de direitos relacionados às relações de trabalho, à educação e, posteriormente, à assistência aos hipossuficientes. Essa crise econômica leva também à crise do regime liberal. Assim, as constituições sociais deixaram o legado dos direitos sociais e econômicos, a proteção aos trabalhadores, maior igualdade e inclusão, também o bem-estar social e redistribuição de renda. Aqui o direito passa a promover o bem comum e o Estado passa a se abster, assumindo um papel de prestador de serviços. E são consagrados os direitos sociais e econômicos de segunda geração, ligados ao valor igualdade, que são um passo importante na construção de uma sociedade mais inclusiva e igualitária. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o constitucionalismo passa por mais mudanças sociais, trazendo uma nova fase do constitucionalismo. Essa nova fase é chamada por alguns estudiosos de neoconstitucionalismo, que é o constitucionalismo contemporâneo. Ocorre aqui que a Segunda Guerra e seus terríveis acontecimentos despertaram a consciência coletiva sobre a necessidade da proteção do ser humano. O terror e os horrores do nazismo e da guerra, a falta de humanidade, todas essas coisas precisavam ser combatidas para que não mais retornassem à sociedade. Essas reflexões trouxeram o conceito de dignidade da pessoa humana como o centro do constitucionalismo contemporâneo, dos direitos fundamentais e do Estado constitucional democrático. É pelo princípio da dignidade da pessoa humana que hoje somos tratados de forma digna, pois é reconhecido o valor de cada indivíduo, sendo estabelecido por lei que todas as pessoas devem ser tratadas com respeito, igualdade e liberdade, pois em tempos de Segunda Guerra, pessoas foram tratadas de uma maneira terrivelmente desumana e tiveram sua dignidade violada. É esse princípio tão importante que orienta a proteção dos direitos humanos e busca uma sociedade justa e inclusiva a todo ser humano. No Brasil, o conceito de dignidade passou a ser valorizado após o período turbulento da ditadura militar, onde as pessoas sofriam com o abuso de poder pelo governo. A partir desse constitucionalismo contemporâneo, a dignidade da pessoa humana passou a ser consagrada expressamente nas declarações de direitos humanos e em quase todos os textos constitucionais que surgiram após a Segunda Guerra. É pelo neoconstitucionalismo que se tem o Estado democrático de direito, o modelo do nosso Estado hoje, um Estado onde os direitos individuais, coletivos, sociais e políticos são garantidos pela força normativa da Constituição, que é a capacidade de impor limites ao exercício do poder estatal para garantir esses direitos fundamentais. Aqui tem-se os direitos fundamentais de terceira, quarta e quinta geração, ligados à fraternidade, democracia, pluralismo e à paz, que são de grande importância para promover a igualdade e a justiça social, junto à proteção do ser humano enquanto pessoa. Todos esses movimentos representam o constitucionalismo, que é vital para a manutenção de uma sociedade justa, democrática e equilibrada. Ele não apenas protege os direitos individuais, mas também molda a estrutura do Estado, nos proporcionando o Estado democrático de direito, onde o direito limita o poder do Estado através das constituições, trazendo segurança aos cidadãos contra o abuso do poder. E todo esse processo teve início com as revoluções liberais, sociais e com o constitucionalismo contemporâneo, como nós acabamos de ver. E aí, entendeu com a gente o que é o constitucionalismo?